Olá pessoal, voltei para falar mais um pouquinho de células. E agora nós vamos descobrir o que são seres unicelulares e pluricelulares. Qual a diferença entre uma célula animal e a célula de uma planta, né, a célula vegetal? E quais são alguns tipos de células diferentes que tem no nosso corpo? Os seres unicelulares, como o próprio nome nos indica, eles são formados por uma célula. Quem pode ser tão pequenininho para ser formado só por uma célula? Os micróbios, né? Que são as bactérias, os protozoários e alguns outros seres vivos que são formados por uma célula só. Por exemplo, fungos formados por uma célula só. E pluricelular significa que é formado por muitas células. Esse comecinho da palavra, pluri, significa muitos, que nem em plural. Quais seres vivos são formados por várias células? Plantas, os animais e fungos que formam cogumelos, por exemplo. Bom, e quais são as partes que formam a célula? Essa coisa tão pequenininha, ela tem uma estrutura interna também. Ela é quase como se fosse um serzinho vivo, né? Tanto que existem alguns seres vivos que são formados por uma célula só. Então, como que ela funciona? Em volta dela, ela tem essa parte que se chama membrana celular. Ela imagina que é como se fosse sua pele, é o que deixa a célula unida. Aqui no meio, ela tem uma parte toda gelatinosa que se chama citoplasma. É onde ficam as organelas celulares. Organelas são como se fossem os órgãos da célula. Do mesmo jeito que a gente tem pulmão, coração, intestino, a célula tem organelas que regulam o funcionamento do corpinho dela. E no meio da célula a gente tem uma parte que se chama núcleo. É como se fosse quase o cérebro da célula. Dentro do núcleo está o DNA, que é aquele código genético que cada ser vivo tem e é único. E ninguém tem um DNA igualzinho. Por isso que eles usam o exame de DNA para achar, por exemplo, os assassinos, né, que mataram alguém e deixaram alguma pista no lugar, tipo um fio de cabelo. Porque o DNA de nenhuma pessoa é igual. E o DNA de nenhum ser vivo é igual também. Ele é um código que está em todas as células do seu corpo e é único, só seu. Então todas as células têm que ter esse código aqui. As células são divididas em dois principais tipos, procarióticas e eucarióticas. As células procarióticas são muito simples, elas não têm todas as estruturas que tem na célula eucariótica. A diferença mais importante da gente saber entre as duas é que a célula procariótica tem o material genético do núcleo todo solto no citoplasma. Já a célula eucariótica tem o material genético envolvido por outra membrana, que se chama carioteca. É uma outra pelinha que deixa o DNA dela todo juntinho aqui no meio. E que tipo de ser vivo tem a célula desse tipo aqui, a procariótica? Só as bactérias. Todos os outros seres vivos têm células eucarióticas, então todas as plantas, os animais, os fungos e até outros micróbios. Agora eu vou mostrar para vocês a diferença das células eucarióticas de plantas e de animais. A diferença principal entre a célula animal e a célula das plantas, que é a célula vegetal, são três, mas eu vou falar só duas que são mais importantes para vocês aprenderem agora. A primeira é que a célula vegetal, em volta aqui da membrana celular, ela tem mais um reforço, chama parede celular, tá vendo? Essa em azul. É como se fosse uma parede mesmo, deixa a célula mais durinha, mais retinha. Não sei se vocês viram o vídeo da aula passada, a gente viu as células de cebola. Difícil, mas possível. Para quem tiver muita vontade de fazer essa experiência, dá para fazer. Para ter uma imagem bem boa, você tem que ter a gotinha perfeita. Agora eu vou deixar vocês com uma imagem das células de cebola que a gente viu, só que feitas por um microscópio composto profissional. Dá para ver que elas são todas bem retangulares, elas têm as bordas mais retas, enquanto as células animais costumam ter essas bordas mais indefinidas. Outra diferença muito importante é que as células vegetais têm uma organela que não tem nas células animais, que se chama cloroplasto. Essa organela é responsável pela fotossíntese. É o processo que elas pegam a luz do sol, o gás carbônico do ar,
água e minerais do solo e elas conseguem transformar tudo isso em glicose. Glicose é um tipo de açúcar. Então é como se ela produzisse o próprio alimento dela. Ela produz açúcar só utilizando para isso a luz do sol, água, ar. Gratiluz, da gratipássaro, da gratisanela, da gratiárvore, gratistojo, gratimaquiagem, tudo grátis. Gratidão. Ele acontece graças a essas organelas que se chamam cloroplastos, que são umas organelas verdinhas assim, parece um bichinho, tá? Então, na célula animal a gente não tem cloroplastos, porque a gente não faz fotossíntese, e a gente não tem a parede celular em volta. E será que todas as células do nosso corpo são iguaizinhas? Claro, né? Elas são diferentes. Por exemplo, a gente tem células que se chamam neurônios, que estão no nosso cérebro e nos nervos do nosso corpo. A função dessa célula é transmitir mensagem. É como se elas transmitissem por esse fiozinho aqui mensagens umas para as outras, né? Mandando as mensagens do nosso cérebro para o nosso corpo ou do nosso corpo para o nosso cérebro também. Mas isso vocês vão aprender daqui a pouco. Tem células de gordura, células adiposas. A função delas é acumular gordura. A gente tem células no nosso sangue que se chamam glóbulos vermelhos ou hemácias. Essas células não têm núcleo e a única função delas é transportar o oxigênio para todas as outras células do nosso corpo. Por isso que elas caminham pelas veias, né? Levando o oxigênio que entra no pulmão para todas as outras células do corpo. A gente tem células que se chamam glóbulos brancos. Elas são como se fossem os policiais do nosso corpo. São anticorpos, elas defendem nosso corpo de bactérias e de outros vírus e doenças. A gente também tem células musculares. Nos nossos músculos, essas células são meio compridinhas assim e elas conseguem encolher de tamanho. Quando eu faço força com o meu músculo, as minhas células estão diminuindo de tamanho, aí meu músculo também diminui de tamanho. Como ele está grudado no osso através do tendão, ele puxa o osso, fazendo o meu corpo se movimentar. Ou seja, tem vários tipos diferentes de célula no nosso corpo. Apesar de todas elas terem o mesmo DNA, cada uma sabe a sua função e uma depende da outra. Tijolo, jogou, pegou o primeiro, vai agora o segundo tijolo, vai lá, jogou, pegou o segundo, vai agora mais um, vamos ver. Fazer vídeo no YouTube é fácil, eu quero ver fazer a prova do parafuso aqui ao vivo. E será que as células que estão no seu corpo, elas estão desde o dia que você nasceu? Ou as células também morrem? O que vocês acham? Sim, as células também nascem e morrem. Tem algumas células do nosso corpo que estão desde o dia que a gente nasceu, porque a vida delas é longa que nem a nossa. Mas várias células do nosso corpo nascem e morrem. Como que elas se multiplicam, né? Para o nosso corpo crescer e para o nosso corpo se regenerar quando a gente se machuca. A célula começa assim, né? Pequenininha, acabou de ser formada. Aí ela vai crescendo. Depois que ela tiver maior, ela duplica o DNA dela. Lembra que o núcleo tem um código? Ela tem que duplicar o código para poder depois se dividir. Ela vai se invaginando até se dividir em duas. E assim, todos os dias, sem a gente perceber, várias células do nosso corpo estão morrendo e várias estão nascendo, né? Se dividindo e formando células novas. Essa camada superficial da nossa pele é formada só por células mortas, para proteger as células vivas que estão ali dentro. E aí essas células mortas, com o tempo, elas vão descamando e caindo. Você sabia que a maioria da poeira das casas é formada por células mortas da nossa pele? Eita, que nojo! Pois é. E você sabia que o nosso cabelo é formado por células mortas? Pois é, também. Pessoal, por essa semana era isso. Se vocês tiverem dúvida, pode deixar aqui para mim que eu tento responder. E uma boa semana para vocês, até semana que vem.